Não teve a coletiva e desviou o foco. Ah, Cícero Melo, que alegria, Cícero Melo, quanto tempo, e você aqui no Futebol 360, meu querido. Eu tô vendo já a torcida do Flamengo aí atrás, queria saber desse clima, a empolgação do torcedor, porque Gabigol e Bruno Henrique estarão de volta no jogo de hoje. Torcedor do Flamengo tá mais feliz com qual notícia? O Gabigol ou o Bruno Henrique, hein, Cícero? Muito bom dia pra você, você sabe que eu tenho uma alegria imensa de te receber em todo o programa que eu tô, viu? Bom dia também para você, William, para o Abel, para os companheiros e para o fã de esportes. Alegria toda minha, saudades também de estar ao vivo aí com você. São 10 horas e 4 minutos, estamos ao vivo aqui no entorno do Maracanã, na rua Eurico Rabelo, juntinho da bilheteria número 2, que é onde está sendo feita a troca dos ingressos. Quem comprou na internet, trocando os ingressos pelo ingresso físico, né? A última parcial, 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, 30 mil ingressos é a carga total à venda para este Flamengo e Atlético Paranaense. É um dia especial e a principal novidade hoje é, como você falou, não se fala em outra coisa. A volta da dupla Gabigol e Bruno Henrique, a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro, quiçá do futebol sul-americano, né? São 6 jogos sem a dupla, sem os dois juntos. Há 24 dias que Gabigol e Bruno Henrique não jogam juntos. E a última vez, por coincidência, foi justamente aqui no Maracanã e num jogo contra o Atlético Paranaense. Dia 3 de outubro, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo 3-0. O Bruno Henrique fez um gol, mas o Gabigol não fez. Os outros foram do Everton Ribeiro e do Andreas Pereira. Sem a dupla foram 6 jogos, com 2 vitórias, 3 empates e essa derrota no Fla-Flu. Vamos sentir o termômetro aqui da galera em relação à dupla, Bruno Henrique e Gabigol. Amigo, hoje a principal atração e que traz a torcida em peso, né, dentro da limitação de ingressos, é para ver a volta da dupla Bruno Henrique e Gabigol? Com certeza, né? Quando os dois estão juntos, esquece. Esquece. Não tem para ninguém não. Hoje vai ser 2 do Gabigol e 1 do Bruno Henrique. Quem é melhor? Quem o Flamengo sente mais falta, do Gabigol ou do Bruno Henrique? Bruno Henrique. Bruno Henrique? E Arrascaeta. Aqui. Aí, ó, é quase que uma unanimidade. Vamos ver uma mulher aqui, ó. Pera aí que depois vocês vão cantar na hora de devolver. Eu vou pedir o grito da galera. Quem é que o Flamengo sente mais falta? Quem que você gosta mais, do Bruno Henrique ou do Gabigol? Do Bruno Henrique, com certeza. Bruno Henrique é quase que uma unanimidade aqui. Agora, eu já ouvi alguém falar aqui Arrascaeta. Quem foi? O Arrascaeta é mais importante do que o Bruno Henrique e o Gabigol? Rapaz, a Arrascaeta é mais importante. Ele é o cara que é armador, ele que dá o passe pro gol, né, gente? É a Arrascaeta. Não tem reserva. O Flamengo não tem reserva pra Arrascaeta hoje. Aí, então deu pra gente sentir o termômetro. A galera aqui tá na fila esperando pra trocar ingresso, né? Tá bem devagar aqui, mas já tem muita gente. Eu vou devolver então aí. Você viu que o Bruno Henrique é unanimidade aqui. O Arrascaeta vem depois e o Gabigol é o terceiro aí na ordem de preferência dos torcedores. Vamos com o grito da galera aqui, olha só. É esse o clima aqui, meu grande amigo William. Um abraço pra vocês aí nos estúdios. Boa! Sobe o som aí, ó. Ó o torcedor aí, ó o garoto aí, ó. É isso aí, ó. Torcedor do Flamengo, regidos pelo maestro Cícero Melo, hein? Você viu ali? Cícero, segura aí um pouquinho, calma aí. No final aí vocês cantam. Deixa eu pegar aqui a palavrinha aqui da torcedora. Volta pra cá agora, todo mundo cantando. Vamos lá. Sensacional, nosso maestro Cícero Melo. Repórter e produtor. Repórter e produtor. Olha, a gente tem uma telinha de Bruno Henrique e Gabigol. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Eu quero saber se vocês estão com a voz de Deus ou não, ó. Gabigol, 6 gols, Bruno Henrique, 11. São 11 jogos em que os dois começaram como titulares com o Renato. Assistências, 5 do Gabigol, 3 do Bruno Henrique. Assistência de um pro outro, ali aquela venda casada, 1 a 1, ó. Uma do Gabigol pro Bruno Henrique e uma do Bruno Henrique pro Gabigol. Ou seja, são 14 participações em gols do Bruno Henrique e 11 participações em gols do Gabigol. Quero saber, professor, se a voz do povo é a voz de Deus. O povo lá, a Arrascaeta à parte, que o Arrascaeta não volta hoje, tá voltando o Gabigol e o Bruno Henrique. A voz do povo ali foi o seguinte: o Bruno Henrique faz mais falta que o Gabigol. Tá com o povo ou não tá, professor? Entendo a voz do povo, mas eu trago um elemento para essa discussão. Nesse momento, Gabigol está voltando sem ter Pedro, né? Isso é importante, porque durante muito tempo a ausência do Gabigol preocupava menos, porque o Pedro, de uma certa forma, ou a supria
ou dava a perspectiva de que ela fosse suprida. E nesse momento é muito importante a volta do Gabigol. Porque para a posição do Bruno Henrique, o Flamengo até tem jogador. Claro, não é o Bruno Henrique, mas o jogo anda. E nesse sentido do jogo andar, eu concordo lá com o rapaz que lembrou do Arrascaeta. O Arrascaeta é o grande desfalque para o jeito do Flamengo jogar. Gabigol não seria um desfalque tão pesado quando você tem o Pedro. Então hoje, para votar entre os dois, eu voto no Gabigol, porque sem o Gabigol na última partida a gente já viu, né? O Renato teve que abrir mão de um garoto que não foi tão bem, foi criticado. Então a volta do Gabigol hoje eu acho que é saudada como uma importante peça nesse time para o time funcionar. E agora, orações do torcedor do Flamengo, do departamento médico do Flamengo, do Renato Gaúcho, para que o Gabigol siga bem, né? Porque por um período aí só tem ele. O Pedro aí 2 a 3 semanas a recuperação, aí volta para cá, é um mês. Pedro é um mêsinho. Então nesse um mês, o Gabigol vai ter que estar ali, ó, tinindo, senão é problema. Bruno Henrique ou Gabigol, você está com o povo ou diverge? Eu tô com o professor Celso. Acho que o Gabigol nesse momento é mais importante. Até para ser justo, o Michael vem muito bem. Michael tem dado conta do recado, não tem as mesmas características do Bruno Henrique, o torcedor comemora, porque de fato ele é o titular absoluto, um ídolo do torcedor rubro-negro, mas a reposição não vinha deixando a desejar. Não que o Pedro deixe, mas ele está fora. Então por isso a entrada do Gabigol é mais urgente. O Flamengo, não tendo a Arrascaeta, precisa ter esse poder de decisão, sobretudo com o Gabigol dentro da área. E aí com o Bruno Henrique, a gente pode ver o Gabigol fazendo algo que ele não fez muito contra o Atlético Paranaense, aquela saída coordenada da área, e não a saída o tempo inteiro. E com o Bruno Henrique ele divide esse protagonismo, eles têm um entrosamento muito maior, e aí o Gabigol pode ser melhor aproveitado também. Então, mas esse é o grande barato da dupla, porque a gente está falando uma dupla, é uma dupla mesmo, né? Só uma dupla de jogadores, é uma dupla mesmo. É o que eu ia Os caras dizer. trocam. Os caras trocam, o Abel sempre lembra aqui na Libertadores, né? A assistência do Gabigol para gols do Bruno Henrique, enfim. E essa troca deles é muito importante. E agora, de novo, a gente mostrou na arte ali, só que é um momento em que o Bruno Henrique está fazendo mais gol que o Gabigol, né? E com várias assistências. Você viu ali? O Gabigol com mais assistências e o Bruno Henrique com mais gols. Isso já aconteceu lá em 2019, mas acho que até que o Gabigol fazia mais gols, foi artilheiro do Brasileirão. Enfim, a gente fala de dois jogadores, de duas pessoas, mas é quase, por isso que você falou, quase o que eu estava pensando. É quase uma coisa só, é uma dupla, eles se completam. Quando estão os dois juntos, um ajuda o outro. O entrosamento que começou antes deles chegarem no Flamengo, no Santos, e que se aprimorou, melhorou muito com a camisa do Flamengo. Agora, se eu tivesse que escolher um, aí eu concordo com o Breler e com o professor. Eu estou mais com eles do que com os torcedores ali. Pelo momento do Pedro estar fora, é mais importante o Gabigol voltar do que o Bruno Henrique, porque o Michael tem substituído muito bem. Mas o mais importante é os dois estarem juntos. Eles funcionam muito bem um ao lado do outro. Um completa o outro. Quando um está fazendo o gol, está recebendo o passe do outro, eventualmente tem, obviamente, participação, eventualmente não, muitas vezes tem participação do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Arão, do Diego, mas essa dupla, esses dois, eles se completam. O importante para o Flamengo hoje é que os dois estão voltando juntos. E a gente está falando de Gabigol, de Bruno Henrique, a dúvida hoje é no meio-campo do Flamengo. Quem joga, já que essa vaga do Arrascaeta certamente precisa ter mudança para acomodar o Andrés Pereira, que para mim não pode sair do time, e eu vejo como mais lógica a volta do Diego como titular. Até pelo momento. O momento exige que jogadores mais experientes, jogadores mais cascudos como ele, estejam em campo para decidir, para mostrar, ó, é momento de pressão, muita coisa nos bastidores, é com vocês. E como esse Flamengo ainda não tem a consistência coletiva ideal, mais do que nunca ele depende do talento, mais do que nunca ele depende da técnica, e o Diego agrega isso. Então, muito torcedor do Flamengo, quando se cogita, o Renato treinou com o Diego como titular, aí já vem uma parte da torcida fora Diego. Poxa, o torcedor do Flamengo que pede fora Diego sofre de ingratidão profunda. O que ele já entregou para o clube, você pode discordar do Diego de manifestações, quando ele vai dar uma entrevista e você acredita que esse Mas nem mais isso, hein? Não. Antes até, 2016, 2017, era aquele Diego de coletiva que era aquela coisa padrão e tal, parece que não sentia a derrota, assim como o time todo, né? Mudou muito esse discurso. Mas até hoje é um cara
que em todo momento dá as caras. Exatamente, não se esconde. ele dá cara a tapa sempre. Tá ali e até para ser criticado. Nesse momento difícil, é um cara que vai na rede social e vamos lá, a gente confia. E poucos jogadores nesse momento têm esse tipo de personalidade. O jogador tende a se preservar, a ficar mais quieto, e até jogadores experientes. E o Diego não, o cara tá sempre ali. Então, nesse aspecto, eu vejo que é muito importante a participação do Diego hoje, tecnicamente, no meio-campo, para ser esse jogador para levar a bola, fazer com que chegue com qualidade ao Gabigol e Bruno Henrique, e também pela liderança. Ele é um líder do Flamengo. Os jogadores respeitam muito o Diego. Então, sei que é uma parte isolada da torcida, talvez até uma parte minoritária, mas é muito injusto cobrar do Diego dessa forma, né? Cobrar desempenho é uma coisa, aí se cobra de todo o time. Mas aí puxar a hashtag de fora um jogador como ele não é um jogador descartável. O Flamengo precisa muito dele, não só para essa temporada, mas acredito que o Diego ainda possa ser útil por mais 1 ou 2 anos. Renato, acerta ao colocar o Diego entre os titulares hoje, ô professor? Acho que acerta. O rapaz aí da torcida acabou de reclamar que não tem um jogador à altura do Arrascaeta no time. Gente, o Diego jogou a vida inteira fazendo isso. Aliás, é a volta de uma cobrança, né? O Diego era a grande vítima de um tempo em que o Flamengo ainda não tem o time que tem, e era tudo nas costas do Diego. Então se cobrava muito do Diego. Até por característica, eu acho também para liberar um pouco o André, sabe? Acho que a coisa pode funcionar ali. Os dois juntos, eu tenho a impressão que é o que o Renato tem na mão hoje. A gente fala, outro Arrascaeta? Não, ele não tem. Mas o que ele tem ali que pode tentar alguma coisa nova em relação ao jeito que o time não está andando? É isso, é contar com o Diego. O Diego não é esse jogador descartável. Eu percebi um afã assim da torcida do Flamengo, logo que o Andreas chegou, pronto, joga o Diego fora. A vida não é assim, gente, calma. O rapaz tem experiência suficiente para hoje ser útil numa partida importante, como muitas que ele já disputou na vida. É um jogador que enfrenta isso desde garoto, lá quando ele apareceu junto com o Robinho, já apareceu pegando uma decisão de brasileiro pela proa, em que infelizmente ele não pôde contribuir tanto, porque entrou machucado, né? Jogou poucos minutos naquela partida histórica que tirou o Santos da fila, mas ele já viu tanto disso na vida. Deixa o rapaz contribuir. É um momento em que as características dele originais podem ser muito úteis para o Flamengo. Acho que o Renato acertou, sim, Celso, em princípio. Eu falei, pois é, quantidade não é qualidade. Você tem Rodrigo Caio e Davi Luiz. Isso, Rodrigo Caio se machuca tanto. Rodrigo Caio se machuca. Rodrigo Caio e Davi Luiz é problema. Eu não falei isso. Ah, não? Não. Eu falei o seguinte, a dupla é boa, mas o Flamengo tem a dupla. O Bruno Viana não vai ficar, nem deve. O Léo Pereira e o Gustavo Henrique são super questionados, entram e falham. E o Rodrigo Caio, que é bom pra caramba, vira e mexe e se machuca. Isso tem não precisa contratar. Pereira. Tem a ver com o fato de se você contratar também, o Andréas Pereira e você depois não ter dinheiro para repor alguma outra peça. Mas peraí, esse é o ponto. Se o Andreas continua jogando o que vem jogando, como dizer não pro Andreas Pereira? É difícil. Como deixar de trazer esse jogador? Mas aí, você dá só esse tiro? Esse risco que o Tostes aponta aí é o risco que eu tenho aqui na minha casa todo dia. Vai comprar requeijão ou vai comprar arroz e feijão? Não, professor, o senhor tá bem. É assim, meu amigo. O senhor tá com a receita aí nível Flamengo, hein, professor? Então, mas alguma atitude você tem que tomar. Há dias de requeijão e há dias de arroz e feijão. Se o cara chegou jogando tudo... O professor tá enchendo o tanque com gasolina aditivada. Nunca usei a gasolina aditivada, nem quando não era tão proibitiva. Nunca. Dá que o carro acostuma mal, depois engasga com a gasolina ruim, então vai ruim o tempo todo. E o Andréas Pereira é gasolina aditivada? Agora, no caso do Flamengo... Então, o Andreas é uma gasolina aditivada. E digo mais, esse carro do Flamengo, como você falou, Abel, ele não precisa tanto dessas outras peças aí. Se fosse um outro time qualquer, a gente ia falar, o cobertor tá curto, porque precisa do lateral esquerdo, precisa disso, precisa daquilo. O Flamengo tem uma questão pontual, que é essa que o William aponta, não ter arrumado a zaga até hoje. E olha, vou dizer uma coisa, se fizer a conta do quanto de dinheiro que botou para ter zagueiro, nossa, acho que chega pertinho desses 20, hein? Mas, professor, não acho que errou, viu? De verdade. Porque quando contratou Léo Pereira e Gustavo Henrique, eu falei, contrataria.
Quem era contrataria. Era Jesus, não era? Jorge Jesus. Não, eu também. Ela contrataria. Então, eu contrataria. também contrataria. É que, na prática, a teoria foi outra, né? Mas eu não acho que foram contratações mas aí erradas. Tem uma encruzilhada, né? É que agora ficou um problema. Ou os caras rendem, Mas bons exemplos... ou os caras rendem ou você passa pra frente. Bons Você exemplos não pode ficar com o mico na mão. para a gente discutir sobre coletivo. Será que é coincidência Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana, todos eles não terem encaixado? São jogadores fracos. Quando chegaram ao Flamengo, a gente olhou e isso aqui não vai dar certo? Não, pelo contrário. Então, isso tem a ver também com o desajuste defensivo que o Flamengo não tem conseguido consertar. Seja com Domi, com Rogério Ceni. Pô, mas aí é uma coisa muito séria, hein, Breiler? Porque assim, a gente tá falando, chegaram com Jesus, passou o Domi, passou o Ceni, tem Renato e nada até agora. Eles já tiveram, peraí, eles tiveram alguns alguns bons momentos. jogos. A gente, inclusive, até falou que o Renato teria recuperar, acho que o Renato recuperou. William, Gustavo Henrique, para mim, um exemplo. Jogador com ótima estatura, no jogo aéreo no Santos se destacava, era soberano. No Flamengo, falha muitas vezes em bolas aéreas. Isso é só do jogador? Não, tem posicionamento, tem treino, a coordenação de movimentos. E aí tem o papel... Por que isso não acontece com o Rodrigo Caio, por exemplo? O Rodrigo Caio é um jogador muito acima da média, assim como o próprio Davi Luiz. E aí, nem sempre, mesmo um clube como o Flamengo, que tem uma saúde financeira, vai conseguir ter jogadores com essa qualidade, desse calibre, em todas as posições e com fartura, a ponto de um se lesionar e já entra outro. Então você vai ter jogadores, entre aspas, medianos, mas esses medianos... O Pablo Mari, por exemplo, um ótimo jogador, mas também não era do nível de Rodrigo Caio e de Davi Luiz. Um jogador que se encaixou, porque o sistema defensivo funcionava muito bem, era muito coordenado. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Flamengo também precisa olhar menos para jogadores e individualidades e mais para o coletivo. O caso do René, para mim, é outro exemplo. Não é um jogador da qualidade do Felipe Luiz, mas não é o único responsável por falhas. Em alguns momentos ele está vendido, está sofrendo com bola nas costas. Jogo do América, por exemplo, o América investiu por ali e o Renato não conseguiu corrigir. Então, de alguma forma, se o jogo coletivo do Flamengo funciona melhor, o Renato consegue encaixar mais o sistema defensivo, promover essa coordenação de defesa com ataque, recomposição, alguns jogadores vão retomar a confiança porque vão parar de sofrer e quando você está sofrendo, vale muito a qualidade individual, vale um Rodrigo Caio com a percepção, com a leitura de jogo que ele tem se sobressaindo, mas nem todos os jogadores têm esse nível e por isso o coletivo precisa ser melhor e evoluir.